Bom dia. Nesta manhã, quero deixar um versículo da Palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no Evangelho de Lucas, de São Lucas, capítulo 19, que diz assim, fala sobre Zaqueu o publicano. Entrou Jesus em Jericó e atravessava a cidade, e ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correndo adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus passava ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ei, meu querido, nesta manhã, a palavra de Deus relata sobre a vida de Zaqueu, um homem que cobrava impostos, um homem que tinha perante a sociedade maus olhos. A sociedade não olhava ele com olhares bons. Mas eu quero te dizer uma coisa, Zaqueu enfrentou algumas oposições, algumas situações que poderia deixar ele fragilizado, poderia deixar ele mal, poderia deixar ele sem vontade de querer melhorar. Mas o que me chama a atenção é porque aonde Jesus se encontra, há uma mudança de vida, há uma mudança de cenário, há uma mudança dentro de nossas vidas. Você se pergunta: irmão Júnior, mas como assim? A palavra de Deus diz que Zaqueu ouviu falar que Jesus passaria por ali. Então, ao momento que ele já ouviu falar que Jesus passaria por ali, algo incomodou ele. Ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou as dificuldades para poder ver quem era Jesus. Talvez poderia ter despertado a curiosidade dele de saber quem era Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus já tinha um propósito para a vida de Zaqueu. E assim é o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Ele já tem um propósito instaurado para a mudança de vida minha e sua. Basta o nosso querer. A palavra de Deus diz que Zaqueu ouviu falar e já correu depressa, já se mobilizou, já se agilizou. E ele encontrou algumas dificuldades no seu caminhar. Ele encontrou algumas dificuldades porque ele era de pequena estatura. Perante a multidão, quem era Zaqueu? Né? Muitas das vezes nós nos sentimos assim. Perante uma multidão, perante tantas pessoas, perante tantos cenários, nós não nos sentimos ninguém. Nós nos sentimos sem armas para poder lutar, sem situações para poder enfrentar o nosso dia a dia. Mas Zaqueu, mesmo sendo de pequena estatura, ele não desistiu de conhecer quem era Jesus. Talvez poderia ser por apenas curiosidade, mas ele colocou um propósito em sua mente e ele começou a realizar, porque não basta somente nós colocarmos uma decisão, nós temos que executar essa decisão. Nesta manhã eu não sei como você está, talvez você esteja cabisbaixo, talvez você esteja chorando, talvez o cenário que você está vivendo agora seja um cenário triste, um cenário angustiante, um cenário que parece que não tem solução. Mas quando nós procuramos a solução no lugar certo, há uma mudança de vida, há uma mudança de cenário e há uma transformação. E assim foi na vida de Zaqueu. Zaqueu correu depressa, viu que não conseguiria passar pelaquela multidão e ele queria ver Jesus, ele queria saber quem era Jesus. Então, ele viu uma figueira. A palavra de Deus fala que a figueira era brava, era dificultoso para ele chegar lá em cima. Mas ele não pensou nas dificuldades e subiu aquela figueira. Eu não sei o que ele pode ter enfrentado ao subir lá, porque era de pequena estatura. Quando a gente tenta subir numa árvore, e às vezes a gente é pequeno, tem 1000 dificuldades, mas ele queria, colocou o propósito no seu coração de ver quem era Jesus. Nesta manhã eu não sei o que você está enfrentando, mas ei, erga a tua cabeça, levanta daí da onde você está, enxuga os seus olhos, lave o seu rosto, coloque ânimo, coloque alegria no teu coração.
queira conhecer Jesus, fala: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, faz mudança, faz transformação. Eu quero algo novo. Você precisa pedir, você precisa agir para que Deus possa fazer a mudança. E a palavra de Deus diz que Zaqueu subiu. Ele subiu depressa naquela figueira. E Jesus, passando por ali, olhou por alto. Jesus podia olhar para todos os lados. Tinha uma multidão ao seu redor, talvez querendo cura, talvez querendo milagre. Estava ali a multidão. E o ruim de ser multidão, porque muitas das vezes, quando nós somos multidão, nós estamos com a leva. Zaqueu foi o diferencial. A mulher do fluxo de sangue foi o diferencial. O cego de Jericó foi o diferencial. E o que é ser o diferencial? É mesmo que um cenário diga para mim que não tem mais jeito. Mesmo que o cenário que eu estou vivendo diga para mim que essa situação não vai se resolver. Eu coloco objetivo no meu coração, porque eu estou olhando para o alvo, que é Jesus. Um Jesus que cura, que liberta, que transforma, que muda cenários. Um Jesus das causas impossíveis. É Ele que eu tenho que colocar. E aí Zaqueu subiu. Jesus olhou direto para cima e disse assim: Zaqueu, desce depressa. Eu fico imaginando, Zaqueu poderia pensar: poxa, foi tão difícil subir, agora ele está mandando descer depressa. Mas eu acredito que Zaqueu nem pensou nisso, ele desceu depressa. E ali já houve uma mudança em seu coração. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu tomou uma decisão, Jesus deu um decreto sobre a vida de Zaqueu. Essa mudança, quando Jesus entra em nossas vidas, muda o cenário, e mudou o cenário de Zaqueu. Tanto que Zaqueu, a multidão começou a reclamar porque não achava que ele era digno. Muitas pessoas acham que você não é digno do Senhor. Muitas pessoas acham que você não é digno de receber o teu milagre. Ei, mas não olha para as circunstâncias. Você é raridade do Senhor. Você é precioso para o Senhor. Você é preciosa para o Senhor. Você que está vendo esse vídeo não é por à toa, porque você passou, clicou. Jesus mandou falar para você nesta manhã que há uma esperança para a sua vida. Há um cenário que possa se mudar. Há uma mudança. Basta você determinar. E Jesus falou: Zaqueu. E Zaqueu falou: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituirei. Se alguém eu tenho falhado com alguém, 4 vezes mais eu vou devolver. E Jesus disse: hoje me convém pousar em sua casa. E o último versículo diz, versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fique com essa palavra nesta manhã. Há uma solução. Há um cenário que pode mudar. Basta você confiar. Faça como Zaqueu, não olhe os obstáculos. Talvez agora você seja o menor da multidão, mas seja a diferença. Jesus quer decisão. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero mudança. O que passou, passou. Eis que tudo novo se fez. Jesus diz: quer seguir a mim? Tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Segue a Jesus nesta manhã. Muda esse cenário, para de ficar chorando. Para de se sentir vítima. Deixa Deus escrever uma nova história. Oh, aleluia. Porque Ele pode escrever uma nova história para a sua vida. Mas você precisa tomar a decisão. Eu citei aqui sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele também tomou uma decisão. A multidão mandava ele calar e ele gritava, ele clamava mais alto: Jesus, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Clame por Jesus nesta manhã. Ore, faça a sua oração, seja sincera. A melhor oração é a sinceridade diante de Deus. E Ele vai ouvir o seu clamor. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.